Minha galera massa, minha galera abençoada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez é um conteúdo não somente para você que gosta de Bíblia, mas também para você que gosta de ciência. Se perguntarem para você qual o milagre que você mais acha impressionante na Bíblia, você saberia dizer o porquê? Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos de alguns dos muitos milagres que nelas estão contidos e certamente temos o nosso preferido. A abertura do Mar Vermelho, talvez a criação do mundo, a criação do universo, talvez a cura de algum leproso. Nós temos sempre o nosso milagre favorito. Mas se eu te perguntar assim, à luz da ciência, quais que são os milagres mais impressionantes e por quê? Nós sabemos que o nosso mundo, o nosso universo são regidos por leis. Leis essas que foram também estabelecidas pelo próprio Deus e que se fez conhecida aos homens. Muitos autores que foram os descobridores dessas leis deixaram tudo muito sistematizado para nós. Alguns autores muito importantes como Albert Einstein, Isaac Newton. Tem alguns que eu trarei para vocês que eu inclusive não sei a pronúncia, então já peço perdão. Mas eu quero enumerar 5 dos milagres que eu considero mais importantes em toda a Bíblia e porque, à luz da ciência, ele é tão miraculoso assim, tão impressionante, tão grandioso assim. Então fique conosco que vocês também saberão cada detalhe desses milagres tão impressionantes. O primeiro desses milagres está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que é justamente a criação do universo. Veja, Deus criou o universo do nada. Aí a gente para pensar e diz, ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas se nós formos analisar as leis que regem esse planeta, esse mundo, esse universo, esse milagre ele fica muito mais impressionante. Então por que ele é tão impressionante assim do ponto de vista da ciência? Porque ele desafia a lei da conservação de energia e ele desafia também a teoria do Big Bang. A lei da conservação de energia, que foi formulada por James Joule, que a gente chamava de Joule, né, no ensino médio, talvez a pronúncia seja outra, talvez seja Joule, né, James Joule. E Lavoisier, ela vai dizer o seguinte: nada pode ser criado e nada pode ser destruído, mas tudo é transformado. Isso vai de contra a Bíblia de uma forma muito pesada, porque as coisas nem sempre estão apenas em mutação, mas sim, Deus criou o universo do nada, apenas com a sua própria palavra. A Bíblia vai dizer que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus foi verbalizando e as coisas foram existindo. A teoria do Big Bang também é contrariada com essa versão bíblica. Tal teoria, que foi proposta por James Lemaître, não sei se é assim que se pronuncia, vai dizer que nada pode existir do nada. Vai dizer que o universo surgiu a partir de uma singularidade, mas eles não conseguem explicar a origem desse tal nada que foi suficiente para fazer a existência do planeta Terra. E esse não é um debate recente que começou no século XVII, século XVI, século XVIII. Esse é um debate já muito antigo. O próprio apóstolo João, ele escreveu o seu livro, o seu evangelho, para combater o pensamento gnóstico, que dizia que as coisas não surgem do nada. Diz que sempre tem que existir um ponto inicial, um start inicial, uma energia inicial que faz as coisas existirem, ou que deu início ao princípio de tudo. Os gnósticos denominaram tudo que existe com a palavra chamada logos, que quer dizer a própria palavra, o verbo ou algo que implique em alguma ação. E por isso é que João vai dizer, sim, de fato, existe uma ação inicial que foi o start e esse logos é Cristo. Ele vai falar isso no seu evangelho, no primeiro versículo do capítulo 1, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então tudo partiu de Deus.
Se Deus não criou tudo do nada, ele criou tudo a partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial, o apóstolo João vai dizer, é Cristo. Então esse milagre ele fica muito impressionante quando você vê que as leis da física são completamente contrariadas com o texto bíblico, com o texto sagrado, fazendo sim com que isso se torne um grandioso milagre. Mas em segundo lugar, nós temos o grandioso milagre da separação ou a abertura do Mar Vermelho, quando os egípcios estavam perseguindo o povo de Deus, o povo de Israel, e esses israelitas oraram a Deus, né? Moisés orou a Deus e Deus disse: toca, Moisés, o seu cajado, estende seu cajado que o mar vai se abrir. E o mar se abriu como se fossem duas colunas para o povo de Israel passar a pés enxutos. E o povo de Israel passou. Depois, quando os egípcios estavam passando, o mar se fechou e eles morreram afogados. Por que esse milagre é tão importante e é tão grandioso assim? O milagre da abertura do Mar Vermelho, ele é tão interessante porque ele vai de contra justamente a mais famosa das leis, que é a lei da gravidade, a lei de Isaac Newton, que diz que nós vivemos sob uma força de empuxo, que puxa sempre todos os objetos que contêm massa para o centro da Terra. Logo, as águas deveriam ficar justamente como elas já estão nos rios, nos oceanos, nos lagos, nos mares, que é na sua forma plena horizontal e não em forma de colunas. Essa é uma contrariação muito grande. Se certamente esse milagre ocorresse nos dias de hoje, colocaria por terra, talvez, essa lei aí do Isaac Newton. Existe também uma outra lei que versa sobre os movimentos dos líquidos de um modo geral. Essa lei ela foi mais estudada e mais ampliada por autores como Bernoulli e Navier. Conhecida como dinâmica dos fluidos, essa lei diz que não tem sentido algum haver alguma passagem seca no meio de um mar, no meio de um lago, no meio de um oceano ou qualquer coisa desse gênero. Então esse milagre ele torna-se ainda muito maior, muito mais grandioso. Em terceiro lugar, nós temos a ressurreição de Lázaro, que obviamente esse milagre ele é fantástico porque contraria as leis principalmente da biologia e da termodinâmica. Inclusive, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, sugere que sistemas fechados tendem à morte e à desordem. A ressurreição contradiz, portanto, a ideia de que a morte e a própria conclusão em si são situações irreversíveis, tornando uma ressurreição um fato hiper mega sobrenatural. A lei moderna afirma também que a morte é biologicamente irreversível, tornando impossível alguém voltar dos mortos após 4 dias, que foi o caso de Lázaro, ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fato foi impressionante. Mas em quarto lugar, a Bíblia vai descrever, principalmente ali no Evangelho de João, um relato da multiplicação de pães e peixes. Tem até música para isso, né? Quem poderia imaginar? Quebrou algum vidro aí? Espero que não. Mas a Bíblia relata que Cristo, ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão que estava morrendo de fome. Depois de ouvirem o sermão de Cristo, que foi um sermão demorado, os discípulos vão dizer a Jesus que ele despedisse as multidões para que elas pudessem se alimentar e tal, talvez depois voltassem para ouvir o restante do sermão e etc. E Jesus vai dizer: não, deem vocês comida a esse povo. E aí os discípulos dizem: Senhor, nós não temos nada, temos apenas 5 pães e 2 peixes, mas o que isso é para uma multidão de gente? E aí então Jesus ora sobre aqueles 5 pães e 2 peixes, e acontece uma multiplicação grandiosa a ponto de todos se alimentarem e se fartarem e ainda sobrar vários cestos cheios. Mas esse milagre ele fica ainda muito mais impressionante em nossos dias, nos dias atuais. Por quê? Porque temos acesso à ciência e a tudo aquilo que foi estudado por ela. E a ciência vai justamente contrariar esse fato, afirmando que a lei da conservação das massas de Antoine Lavoisier diz que a quantidade de matéria de um sistema fechado sempre vai permanecer constante, ou seja, sem alterações e sem multiplicações, que é um fato óbvio. Se eu tenho aqui em minhas mãos, por exemplo, um microfone, não pode haver do nada, a partir desse microfone, um outro microfone similar. Isso é
impossível segundo a lei de conservação de massas. Multiplicar, portanto, pães e peixes sem contrariar essa lei é uma grave ferida à lei de conservação e massas e a lei que diz que nenhum corpo ou massa que possuem certo tipo de densidade pode ser feito a partir do nada ou destruído, apenas transformado. Mas eu deixei por último o milagre que para mim é mais surpreendente de todos, na minha opinião, é algo que me deixa boquiaberto e, cara, assim, poxa, quase que sem palavras, porque eu até acredito, sabe, que um aleijado ele possa voltar a andar, com o poder de Cristo e tal, pá. Acho que pode sim acontecer hoje em dia. Talvez um morto ressuscitar, que é algo, nossa, meu Deus, milagre dos grandes. Acredito que se alguém orar pode acontecer. Só que esse milagre que eu vou falar agora, o quinto milagre, ele não alteraria a vida apenas de um indivíduo, como a ressuscitação de alguém, a cura de alguém, mas do planeta inteiro, do universo, do cosmos, de tudo, alteraria tudo. Portanto, é um dos milagres mais difíceis de acontecerem hoje em dia, que é Deus parou o sol. Cara, isso é muito fantástico, fantástico demais. Sabe por quê? O livro de Josué vai relatar uma batalha que o povo de Israel estava passando, enfrentando, e que eles precisavam que o dia se estendesse um pouco mais para que eles conseguissem continuar guerreando, lutando até vencer seus inimigos, porque se escurecesse, talvez eles perdessem o time da batalha ou fossem até mesmo derrotados. Então o que é que aconteceu? O que é que o autor do livro de Josué vai relatar? Vai dizer que Deus parou o sol. Imagine, parou o sol lá em cima e eles guerrearam, e deu tempo de fazer tudo e tudo deu certo. Isso já é fantástico, né, parar o sol. Só que hoje em dia a gente sabe, né, o autor talvez naquele momento não tinha percepção do que estava acontecendo, porque não tinha um estudo muito avançado, e ele também falava sobre a perspectiva do observador, isto é, ele mesmo. Ele enxergando o sol, ele viu que o sol se parou. Mas a gente sabe que o sol não está em movimento, portanto é errado dizer que o sol parou. O que está em movimento é a Terra diante do sol. A Terra ela gira em torno dela própria e ela continua girando em torno dela própria e também ao redor do sol. Então dizer que o sol parou é a mesma coisa que dizer que Deus, ele parou a Terra, não somente a Terra de girar em torno dela mesma, mas também parou a Terra, a rotação que a Terra faz em torno do Sol. Então, cara, isso é absurdo, porque houve interferência em tudo que pode existir. Isso implica gravemente em três principais leis. Primeira lei, a lei dos movimentos. Essa lei vai dizer que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. O que isso quer dizer? Imagine um ônibus que está andando cheio de passageiros. Ele está andando e de repente ele bate num poste. O que é que acontece com os passageiros que estão dentro desse ônibus? Eles são arremessados fortemente para frente. Por quê? Porque se eles estavam em movimento e esse movimento ele é interrompido abruptamente, as coisas que estão dentro do ônibus, que já estavam também em movimento, tendem a continuar o seu fluxo normal. E as coisas continuam andando e todos os passageiros são arremessados em direção à janela do ônibus. Isso acontece sempre. Se você está andando de moto e de repente alguém segura o pneu da moto, o que é que acontece? O motorista da moto, o piloto, ele tende a ser lançado para a frente, porque o corpo que já estava em movimento tende a continuar com seu movimento natural. Essa é a lei dos movimentos. Então, se a Terra está girando e ela para de girar automaticamente, todos nós deveríamos ser arremessados de forma violenta, não somente as pessoas, mas tudo que há na Terra. As árvores deveriam ser arrancadas de forma violenta, porque a Terra parou, né, de girar. Os mares, as águas que contém na Terra, tudo deveria ser chacoalhado de uma forma muito violenta, e isso não aconteceu por causa da poderosa mão do nosso Deus. Mas outra lei que foi afetada por causa desse milagre é a lei que nós já falamos, a lei da gravidade. É uma lei muito conhecida por todos nós. Os movimentos dos corpos celestes são regidos pela gravidade. Para que o Sol parasse da perspectiva como o autor fala, implicaria no movimento de todos os corpos celestes do sistema solar.
violando não somente tudo aquilo que diz na lei da gravidade, como todo o movimento orbital do nosso sistema. Mas uma outra lei que seria grandemente afetada, além dessas outras duas já criadas e explicadas por Isaac Newton, seria uma outra lei que quem se debruça sobre ela é Albert Einstein, que é a teoria da relatividade geral, que diz que o movimento dos corpos celestes também é explicado pela relatividade, isto é, a alteração do movimento da Terra, não somente da Terra em relação ao Sol, mas em torno dela mesma, teria grandes implicações, causando graves catástrofes como terremotos, tsunamis e toda sorte de mazelas que você possa imaginar de problemas naturais. Portanto, por um simples dia de batalha, em uma simples região, por causa de um certo povo, Deus mudou a galáxia inteira. Tudo se adequou ao poderio do nosso Deus. Vocês conheciam isso? Vocês sabiam? Vocês tinham ideia que as coisas eram fantásticas assim? Vocês conheciam essas leis? Já tiveram a oportunidade de estudar? Talvez se você está no ensino médio, você pode confrontar o seu professor, pode perguntar a ele e talvez você saiba um pouco mais do que a galera mais jovem, do que a galera que já terminou os estudos há um certo tempo, mas como é fantástico o nosso Deus. O propósito de tudo isso não é simplesmente trazer curiosidade para vocês, mas é mostrar que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E se ele é capaz de mover o universo por causa do seu povo, que foi o povo de Israel, o que é que ele não pode fazer por mim e por você? Afinal de contas, o maior dos milagres foi feito, que foi a nossa salvação, foi ser Deus, ter aberto mão do seu privilégio como Deus, incorporar, se esvaziar, habitar entre seres humanos e ser morto para nos salvar. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima.